Fala pessoal, AI News 4 no ar. Hoje a gente vai falar de um lançamento super interessante da Amazon. Entrou de cabeça agora no mundo das AI Code Agents, com o lançamento do Kiro. Em mais ou menos de uma semana eles conseguiram 100 mil devs, isso é bem impressionante. E a gente vai te contar tudo, se o Kiro vai matar o cursor, agora Kiro é a nova tendência, todo mundo vai migrar para Kiro. Fica aqui com a gente para você descobrir. Boa, e a gente vai falar também um pouquinho quais são os movimentos que o Cursor e até o Cloud Code estão tomando e o que está acontecendo nesse mundo de AI Coding Tools, AI Coding Agents. Então já sabe, se você está usando o Kiro, está usando o Cursor, qual que é a sua experiência, conta pra gente aqui nos comentários, entra lá no nosso Discord. A gente está toda semana lá, todo dia presente, conversando com o pessoal. E vamos lá. Vamos lá, o que é esse Kiro que tá todo mundo falando, tá todo mundo testando e que a gente ainda não tem acesso, certo, Gabriel? Ainda não, eles estão com waitlist e a principal pergunta feita é por que tem waitlist, mas justamente porque 100 mil pessoas já estão usando e de forma totalmente gratuita. Ele ainda está em preview, eles não estão cobrando nada para você usar essa ferramenta, então eles precisaram de colocar essa waitlist aí. Boa. E qual que é a diferença, né? Também um fork do VS Code, assim como o Cursor, também é uma ideia tradicional ali, né? Diferente do Cloud Code, que por mais que ele integre com IDEs, ele ainda funciona majoritariamente no ambiente ali do terminal. Olhando à primeira vista aqui, né? É muito parecido com o Cursor. Então, obviamente, por ser um fork do VS Code, ele segue o mesmo padrão do curso, tendo esse painel da direita, tem o chatzinho ali embaixo para você interagir. E o grande ganho, né, do Kiro em relação aos outros, que não foi também uma estratégia revolucionária lançada só pela Amazon, tá? A Amazon ela pegou isso e elevou o nível de criar um code agent com isso, mas é o Spec Drive Development. E o que é isso, né? O que é esse Spec Drive Development? Para explicar um pouco melhor, a gente trouxe um diagramazinho aqui para vocês. E qual que é a diferença de você só fazer um vibe coding tradicional, como todo mundo faz, como eu faço bastante, de você ter um Spec Drive Development. Então, toda vez que você vai pedir o seu agente para criar uma feature nova, no lugar de você só fazer um prompt e esse prompt já sair gerando código, já sair mudando tudo no seu repositório, o agente ele vai criar uma spec. O que seria uma spec? É quase uma especificação, né? Spec é um short para especificação, direcionando 3 princípios ali, né? Da sua tool. Então, pensando que você está querendo criar uma feature full ali, o Kiro vai gerar 3 specs para sua feature. Primeiro, os requirements, fazendo um pouco mais da visão de produto, né? O que você tem que ter naquela feature. Segundo, de design, e aqui design não só UI, a gente tem também alguns designs de sistema, alguma coisa de configuração de banco de dados, de performance e por aí vai. Por último, as tasks, né? Ali é um passo a passo de tudo que ele tem que gerar. E isso é bem legal, porque a gente já vem vendo na comunidade, né? Pessoas que lidam muito com AI agents para codar, já vem tendo os melhores resultados fazendo esses arquivos MD, né? Que é um pouco diferente do que você ter um Cursor Rules, porque o Cursor Rules você tem ali uns guidelines que podem ser guidelines gerais do seu agente, né? Qual o tipo de sintaxe que você usa, se é camel case, se é snake case, por aí vai. Esses specs, eles são specs da sua feature. Pessoas da comunidade já falaram que se você força o seu Cursor ou o seu Cloud Code, escrever isso antes de começar a gerar o código fica muito melhor e você consegue editar e ter o dev no loop ali, né? Essa é a grande mudança, na minha opinião, quando você começa a usar o spec. Sim, acho que uma das coisas que eles trazem muito também, que tem nessa imagem, que é basicamente, eles estão tentando unir esse flow, essa capacidade de colaborar e criar com um agente de AI com essa clareza que os specs trazem. Isso faz com que a sua aplicação fique muito melhor e fique muito mais pronta para produção. E acho que a gente pode até mostrar um exemplo aqui no próprio site deles. Então, ele cria esse requirements.md, que vai ter tudo sobre a sua feature, tudo que você quer. Ele criou essa primeira etapa. E aí, a partir disso, você consegue colaborar, pedir para trocar alguma coisa, co-criar ali mesmo com o seu coding agent, e ele vai criar as tasks. As tasks já são muito usadas aí até pelo Cloud Code, por outros agentes, ajudam muito na hora de implementar, mas todo esse pensamento antes e essa estruturação fazem com que o Kiro tenha um potencial muito grande e tenha sido muito bem recebido pela comunidade também. O que é bem interessante, né, que você consegue usar os mesmos modelos praticamente em todas as AI Code Agents. Então, você pode usar Cloud Sonnet no Cursor, no Cloud Code e no Kiro. E cada um tem um behavior diferente e cada um tem um resultado diferente, né? O que vem mudando muito é isso, né? Tirando a Anthropic, que ela pode ter um fine do Cloud Sonnet para o Cloud Code, a gente não sabe ainda, mas as outras, elas usam o Cursor e o Kiro agora, elas devem usar o modelo Vanilla, né? O modelo que a gente usa também quando a gente chama API. E é bem legal essa estratégia que
tendo uma estratégia diferente de como você conduz o seu agente, ele traz resultados bem diferentes, mesmo usando o mesmo modelo, né? Isso é bem interessante em comparar usando diferentes tools de codar. Sim. E aí a gente percebe algumas coisas aqui nesse painel da esquerda que são features padrões para todos esses coding agents. Então todos já têm suporte a servidores MCP para conectar a qualquer ferramenta, qualquer coisa externa. Essa parte de agent steering é o que a gente chama de cursor rules, ou que a gente pode colocar no Claude.md como regras de desenvolvimento. Os hooks, que são essas tarefas repetitivas que vão acontecer de forma automática depois de algum trigger ali. Todos já têm também essa funcionalidade. E o que o Kiro tenta inovar muito é com esses specs. Uma coisa que eu acho legal de comentar aqui, comparando essas três soluções, o Claude, o Cursor e o Kiro, a Anthropic com o Claude tem uma grande vantagem, porque ela é a dona do modelo. Enquanto isso, o Kiro e o Cursor são muito dependentes em fazer a sua solução ser lucrativa o suficiente usando um modelo e pagando por uso. Então, quando você usa o Claude Sonnet aqui, independente de quanto você está pagando numa subscrição, se é $20, $100, o Kiro e a Amazon vão pagar pelo uso do seu modelo, por tokens, por processamento. Então, se você usar mais, eles vão ter menos lucro, se você usar menos, eles vão ter mais lucro. Isso é um grande problema para esse modelo de negócio, porque você tem um custo variável e, por outro lado, você está recebendo de forma fixa. E aí, tanto o Cursor quanto o Claude Code tomaram algumas ações por esse modelo estar sendo pesado para eles, e aí a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho também. Só mostrar um pouquinho alguns exemplos do Kiro. Então aqui é basicamente, a gente não tem acesso, mas temos alguns amigos devs que têm acesso ao Kiro. Se você tem acesso, conta aqui pra gente nos comentários se realmente é muito melhor do que Cloud Code ou se você tem uma experiência parecida com os outros, não foi nada revolucionário assim. É um exemplo, né? Quando você pede para gerar uma feature, aqui tá borrado para não divulgar ali qual é a feature que tá sendo construída, mas é basicamente aquilo que o Gabriel mostrou, né? Então é um Markdown com que ele tem vários tópicos, ele tem um formato basicamente padrão, né? Então ele tem ali a introduction da sua feature, contando um pouco mais do que é aquela feature, você tem os requerimentos, aí tem cada requerimento ali tem uma descrição de qual que é o requisito, né? E do outro lado, no lado da direita, são as tasks, né? São ali todos os to-dos que o seu modelo vai fazer para construir aquela feature para você. Isso é muito interessante, ele coloca o dev no loop, né? Então, quando a gente fala só de Vibe Code é basicamente, cara, você escreve um prompt ali de algumas linhas, clica um botão, vai fazer um café e volta e vê se funcionou do jeito que você queria ou não. Aqui não. Aqui você cria um plano com AI, você valida esse plano, certo? Então, esse Markdown aqui você pode editar e fazer ele do jeito que você quiser. Você pode realmente apagar uma tarefa, editar uma tarefa e por aí vai. E aí sim você clica num botão e você espera a AI fazer, né? Então, esse paradigma a gente está vendo não só em AI Code Tools, mas em várias aplicações, que é que você tem um humano verificando o trabalho da AI e isso leva a resultados melhores no final, né? Porque a gente não está substituindo o dev, a gente está pegando toda essa expertise do dev e combinando ela com o poder de AI. Isso é bem interessante para mim. Muito interessante. E aí, então, se você quiser entrar na waitlist, entrando no site do Kiro, você consegue ver na waitlist. Eles têm uma demo também bem legal, mostrando mais sobre. A gente vai deixar o link do site do Kiro aqui na descrição também, caso você tenha interesse de investigar. Legal, então vamos falar um pouco do modelo de negócio e por que esse modelo não está sendo sustentável para o Cursor, que já está há bem mais tempo aqui no mercado. Essa evolução aqui das features inclusas no plano Pro do Cursor é bem interessante para a gente ver como que o Cursor foi cortando e controlando o uso das pessoas para que tenha um modelo de negócio sustentável. Então, um dos primeiros, você tinha Unlimited Completions, então, quando você está escrevendo código, ele vai sugerir algumas coisas. Você tinha ilimitado isso, e você tinha Slow Premium Requests ilimitados. O que significa que você poderia pedir para o agente de código do Cursor gerar o código e gerar e atuar dentro da sua base de código como um desenvolvedor em vários arquivos, ilimitado também. Eles eram slow, considerados como slow, e você tinha 500 fast, mas na prática era a funcionalidade completa de forma ilimitada. Isso foi caindo um pouco, caiu o uso de modelos como o A1 Mini aqui, que são modelos bem mais caros para eles, e aí depois acabou
essa parte de Unlimited Premium Requests. Eles criaram esse Agent Request, o Tab Completion continuou, mas na versão atual que a gente está, não existe mais Unlimited. O único Unlimited são para os Tab Completions, e você tem um limite bem pesado em cima do uso do agente, em cima do uso desse Coding Agent que vai ali realmente gerar esse código em vários, gerar uma feature completa para você. E isso é uma das formas de você controlar. Então, você dá a opção de pagar mais, caso você passe desse limite, de forma de pagar por uso, mas o Cursor acabou perdendo muitas pessoas e tendo uma reação muito negativa dos devs e da comunidade por ter feito isso. E fez com que muitas pessoas fossem para o Cloud Code. Inclusive a gente, certo? Inclusive a gente. Uma das coisas interessantes de comentar também, né, que por mais que o Cursor ele seja um produto um pouco mais maduro, digamos que ele tem mais tempo de mercado, né, ele já iterou mais, ele continua evoluindo, certo? Ele continua procurando features novas, então provavelmente essa novo paradigma de spec, ele vai vir também para o Cursor em algum momento, ele vai vir também para o Cloud Code e também para outros, tá? Acho que coisas interessantes que aconteceram nessa última semana para o Cursor é que, primeiro, lançou a versão 1.3, que teve algumas features legais, assim, não foi nada muito revolucionário, tá? Então a versão 1.3, ela agora, o seu agente, ele tem acesso ao seu terminal, ele já tinha um terminal dele ali, que ele rodava alguns comandos, mas agora ele consegue acessar o terminal da sua máquina, o seu terminal, e ele abre um terminal novo se não tiver, e você consegue ver tudo que está acontecendo ali. Também ele mostra agora quanto de contexto você está usando no chat. O Cloud Code tem isso por padrão, né? Ele mostra conforme você vai usando o contexto ali, quanto contexto que tá faltando. Isso é interessante por conta do novo modelo de teste, de preço, né? Então, você paga agora e por $20 você tem meio que $20 para gastar por mês em tokens e você precisa entender e fazer esse management, esse gerenciamento de quanto você tá gastando para você não queimar tudo num dia só. E ele também melhorou algumas coisas, né? Então, agora editar código e aplicar código fica mais rápido. Se não foi nada revolucionário, mas ele também continua ali tendo uma melhoria incremental. Falando para a comunidade brasileira, o que é interessante é que agora temos documentação em português do curso, e o curso ele investe bastante em comunidade, certo? Então a gente tem um embaixador do curso no Brasil, eles fizeram alguns meetups pelo Brasil, então teve em São Paulo, teve em BH, então foi bem interessante. O curso ele vem querendo ter essa presença forte em comunidades que a gente não vê ainda em Cloud Code, a gente não vê ainda em outros Code Engines, agora então temos documentação em português. O que eles vão fazer agora, não sei, tá? Agora esse mercado tem uma corrida, era entre curso Cloud Code e Windsurf. O Windsurf, a gente não tem muita novidade recentemente. Era muito mais foco em Cursor e Cloud Code. Cloud Code, nos últimos meses, vem tomando essa liderança pelas opiniões dos devs que eu conheci, para mim, a experiência pessoal, mas não sei como eles vão se movimentar agora para manter ali a liderança e continuar sendo a principal tool sem queimar grana, né? Que eles não estão querendo queimar grana, por isso que eles estão reduzindo ali as funcionalidades sem aumentar o preço, né? Será que eles vão aumentar o preço? Não sei. E aí o que é mais interessante ainda de perceber é que no Cloud Code, apesar da Anthropic ser dona do modelo Claude e da ferramenta Cloud Code, ela ainda paga, ela ainda tem um custo em cima do uso, que é o custo do hardware, é o custo de usar o modelo, que você tem que fazer uma inferência com o modelo, se você está gastando uma GPU, que está gastando energia. Então, mesmo eles sendo dono, eles ainda têm esse custo variável conforme o uso. E eles também tiveram que implementar limites. Então, o Cloud Code, ele tá com uma demanda muito grande, com um buzz muito alto em cima, mas eles tiveram que criar um limite bem mais forte do que o que já existia, porque algumas pessoas, que eles chamaram de Biggest Cloud Code Fans, ficam rodando esses agentes de forma contínua no background 24/7, então 24 horas por 7 dias por semana. E o Cloud Code vem sendo usado até para outras tarefas além de código. Então, como ele vive ali no seu terminal, você consegue usar ele consegue usar MCPs, por exemplo, você consegue colocar ele para fazer diversas outras tarefas. Muitas pessoas estavam gastando dezenas de milhares de dólares aqui de model usage no plano de $200. Então, eles enviaram esse e-mail aqui para todo mundo que paga. E aí ele fala sobre policy violations, pessoas rodando realmente e abusando do serviço. A partir de 28 de agosto, eles vão colocar esse novo limite. Basicamente, a gente tinha um limite que resetava a cada 5 horas. Agora você vai ter um limite semanal que reseta a cada 7 dias, tanto no geral, para todos os modelos, quanto só para o Opus, que é o melhor modelo, o mais caro para eles rodarem também. E aí, eles tentam falar. A maioria dos usuários não vão perceber nenhuma diferença, que é feito para aguentar um típico uso diário de projetos, mas é para limitar essas pessoas que estão usando vários agentes em paralelo. Também é muito comum e muito fácil você criar vários agentes do Cloud Code em paralelo e consumir, assim, realmente milhares de dólares em um dia. Além dos novos limites, Cloud Code também lançou uma feature bem legal, que é legal comentar, que são subagentes. Os subagentes aqui
eu venho usando já tem alguns dias. Eu criei basicamente um subagente para ser especialista em criar testes unitários em Python. E aí, aqui é legal ilustrar que esse subagente, ele pode ser rodado em paralelo. Aqui eu rodei para criar testes para duas APIs que eu tinha, 2 endpoints e uma API. Então, eu consegui economizar algum tempo rodando os dois em paralelo, como não era um código que tinha overlap. E aí é bem legal mostrar que ele criou 24 testes para a primeira API e a segunda, que era mais complexa, ele criou mais de 200 testes em 12 minutos. Quase todos funcionaram de primeira. Alguns ele errou no mock, mas com mais um prompt eu consegui resolver. E o que é esse subagente, né? Por que ele é diferente de você usar o Cloud Code? Basicamente são instruções customizadas que você pode dar. Você basicamente está alterando o prompt daquele agente para que ele seja especializado em alguma coisa, para que você consiga colocar controles em cima da forma que você quer que ele execute uma tarefa. Então esse é o exemplo, esse é exatamente o meu Python Test Writer. Ele tem uma descrição de quando ele deve ser usado, quais exemplos e por que ele deve ser usado. Aqui ele tem acesso a todas as ferramentas, você pode escolher quais você quer. O modelo default é o Sonnet, agora você pode trocar se quiser deixar o Opus também, e ele cria um System Prompt. Então aqui é onde você vai colocar todos os limites, todas as lógicas que você quer colocar para que ele sempre, por exemplo, sempre use unit test em vez de usar PyTest. Então eu posso ir controlando todas as formas que eu quero que esses agentes atuem. E de certa forma, esse subagente, esse prompt que ele gera é basicamente a spec do seu subagente, né? Então ele também tem esse conceito de spec. É diferente lá no Kira a gente vê a spec da feature, aqui a gente vê a spec do subagente, né? Então teve até uma talk na AI Engineer World Fair do Sean Grove, se eu não me engano, da OpenAI, que fala que prompt morreu, tudo agora é spec. Então spec realmente é um caminho que está sendo bem seguido aí, né? Sim, demais. E isso também facilita um pouco as pessoas a compartilhar. Então já existem alguns sites como o Cloud Code Templates. Ele tem templates de agentes, templates de System Prompts que você pode criar e importar facilmente para o seu Cloud Code. E algumas pessoas também abusando e tentando criar uma empresa inteira só com Cloud Code Agents, é o que eu comentei, né? Das pessoas usando para mais coisas, além de programação, e aí aqui uma pessoa realmente criou um agente para comunicação, decisão, estratégia, teste e engineering. Mas é isso. Então, mesmo o próprio Cloud Code tem que criar limites. Esse modelo de negócio é um modelo complexo para as empresas. Todas vão batalhar muito sobre preço, sobre limites e sobre funcionalidade. Todas estão usando o mesmo modelo por baixo dos panos. Então, quem é dono do modelo vai ter o maior controle no fim das contas, porque eventualmente pode fazer um fine-tuning, como o Renan mencionou, específico, pode trazer alguns controles melhores em cima desse uso desse modelo, mas todos vão pagar pelo uso e se cobrar uma subscrição fixa, vão ter que ser implementados limites ou alguma lógica por cima. E a qualidade é muito dependente da solução, não só do modelo que está sendo usado ali. Cada um deles tem alguma diferenciação de como é usado o contexto da sua base de conhecimento, como é usado o fluxo de desenvolvimento, como o Kiro, que traz o Spec Driven Development, e o Cursor também, que traz muitas funcionalidades e já tem um tempo de mercado maior, com bastante pessoas utilizando ele também. Boa, se você ficou até aqui com a gente, conta aí nos comentários qual tool você usa, qual que é o seu preferido, qual que é o seu flow de desenvolvimento. Entra no nosso Discord, tá aqui na descrição. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu!